Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar o seu sábado. Meus amigos, muitas notícias aí importantes para passar para você, torcedor cruzmaltino. Mercado da bola aí quentíssimo, com várias novidades aí. O Vasco correndo atrás para reforçar ainda mais o seu elenco. A gente vai falar aqui sobre as negociações que já estão concluídas. O Vasco aí evoluiu em outras tratativas. E a gente vai falar também aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. Hoje o Vasco tem um compromisso aí contra o Hercílio Luz e a gente vai falar muito sobre esse jogo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora lá falar do Vasco da Gama, nosso amor em comum. Pessoal, em determinados momentos eu vou olhar para baixo, minha colinha está aqui. O Vasco hoje, o Sub-20, enfrentará às 19h30 o Hercílio Luz. O Hercílio Luz, uma boa equipe aí que surpreendeu, venceu o Audax por 2-0. O Vasco venceu o Capital na primeira rodada por 2-1. O jogo será lá em Osasco, jogo referente o grupo 29, segunda rodada aí. Quem vencer hoje está aí classificado com uma rodada de antecedência. Desejamos sorte aí para os atletas vascaínos. Meus amigos, falando aqui sobre a situação de reforços. Muitas pessoas aí estão com dúvidas. Laureano, quem é que o Vasco já apresentou oficialmente? O Vasco até aqui apresentou o Pedro Raul, o De Luca, o Piton, o Léo Pelé, o Bambu e também apresentou aí o Pumita. Laureano, por que o Orelhano ainda não foi apresentado no Vasco da Gama? Porque as documentações referentes à transferência do Orelhano para o Brasil, para o Vasco da Gama, ainda não foram concluídas aí pelo Vélez. O jogador já passou nos exames médicos, tão logo aí essa documentação esteja ok, o jogador será apresentado com direito à coletiva, como segue aí o protocolo. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo goleiro no Vasco da Gama. Vamos começar pelo gol. Bom, informação que a gente tem aí é sobre 2 goleiros, certo? O Vasco não desistiu do Ivan, mas o Vasco monitora a situação aí do Léo Jardim. E é o seguinte, surgiu a possibilidade aí da equipe francesa do Lille emprestar o Léo Jardim pro Vasco da Gama de graça, certo? Sem cifras, com o Vasco arcando apenas os salários aí do jogador Léo Jardim. O Vasco entende que não há necessidade de trazer 2 goleiros. Isto porque o Thiago Rodrigues renovou com o Vasco da Gama. E o seguinte, né? A negociação aí com o Ivan continua. O Vasco tem urgência com relação a goleiro aí. A rescisão lá com o Zenit ainda não saiu. E o Vasco aí está em dúvida se prossegue aí com a negociação com o Ivan e paga 10 milhões de reais pelo Corinthians, ou tenta aí o goleiro aí, o Léo Jardim do Lille de graça. Informação vinda aí do Jorge Nicola. Bom,
pegou de surpresa a situação aí da zaga vascaína. Isto porque o Vasco desistiu do Alex Duarte, um jogador que cairia muito bem na defesa vascaína. E o seguinte, pelo fato aí da equipe do Cerro Porteño ter colocado aí situações de cláusulas aí, obrigando o Vasco a desembolsar aí 5 milhões e meio de dólares, obrigando o Vasco a comprar, a negociação não foi para frente. Situação aí do Capasso, que é um zagueiro aí que a galera gosta muito e está perguntando. Teve uma reviravolta, porque a equipe dele, o Tucumã, admite aí o empréstimo do jogador. O que está pegando é o seguinte, que o Vasco quer o empréstimo do atleta, certo? E o Tucumã quer vender o jogador. Então está se chegando aí a um denominador comum para ele vir por um empréstimo de 1 ano, e ele atingindo as metas esportivas seria aí comprado pelo Vasco da Gama. Os valores não foram aí divulgados ainda com relação a esse atleta. Mas aí é o seguinte, o Paulo Brax abre mão aí de contratar um jogador aí do peso do Alex Duarte, e o Vasco está, notícia de hoje de manhã, o Vasco está praticamente com um acordo selado com Kaique Rocha, tá? Kaique Rocha chegando aí no Vasco da Gama para se juntar ali com o Bambu e também ali com o Léo Pelé para a zaga. Então, jogador que atuou no Internacional, quem levou ele pro Internacional foi o próprio Paulo Brax, chegando aí no Vasco da Gama. Bem, pessoal, situação aí envolvendo volantes, tá? A situação do Santiago Rezi, né? Jogador do Huracan, líder em desarmes de bola no futebol argentino, está evoluindo. O Jorge Nicola soltou um vídeo hoje na parte da manhã dizendo que as negociações estão em fase inicial, mas que o Huracan vê com bons olhos aí a vinda desse atleta para o Rio de Janeiro. E situação que está cada vez mais próxima de acontecer é Jair, tá? Jair, experiente volante aí, com 28 anos de idade. Rodrigo Caetano confirmou aí, notícia que foi dada em primeira mão pelo Zé Colmeia, que já houve reuniões com o Vasco da Gama para o jogador ser vendido. O Galo pede aí 4 milhões de dólares pelo jogador, cerca aí de 20 milhões, 23 milhões de reais para poder liberá-lo, certo? O Vasco que conta com um bom relacionamento aí com o Rodrigo Caetano. Bom, pessoal, sobre a situação aí de meias no Vasco da Gama, surgindo aí vários e vários nomes aí, o Zé Comé soltou essa deixa aí de que o Vasco vai trazer um cara para parar o aeroporto, um bonzão aí de bola aí, que iria impulsionar aí o quadro social do Vasco na casa aí de 150 mil sócios. E ontem saiu o nome aí do Isco, tá? A imprensa espanhola vinculando aí o nome do Isco à Major League Soccer, ao Southampton e também ao Vasco da Gama. E é aquilo, se o Isco vem para o Vasco da Gama, aí a gente tem que dar o braço a torcer, ir ao aeroporto e buscar, né? Tem que fazer Aero-Vasco, porque é um jogador aí renomado, excelente atleta aí, que seria a maior negociação da história aí do Vasco da Gama nos últimos anos, assim como do futebol brasileiro. É para o Brasil parar se o Isco estiver vindo. E, cara, um jogador que tem 30 anos aí de idade, tá? Lembrando que o Vasco da Gama está muito próximo aí da contratação do Emanuel Reynoso, tá? E do Barco aí. O
Vasco monitora esses dois nomes também. Bom, pessoal, vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. A gente fica por aqui. Deixa nos comentários a sua opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!